É, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para o terceiro encontro do Instituto CriptoJus desse semestre. No primeiro encontro tivemos o professor Rui Camilo, explicando um pouco sobre criptoativos e sua inter-relação com o direito bancário. No segundo encontro tivemos o João Aro, criador do grupo, um dos criadores, explicando regulamentação em criptoativos. Inclusive, professora, talvez ele apareça, pelo que ele comentou no grupo, ele pretende aparecer. E hoje, com um prazer enorme, nós temos a professora Ilene. Professora Ilene, bacharel em Direito, é doutora em Direito pela USP, procuradora lotada na CVM, indo para o segundo mandato no Conselhinho. E, assim, uma pessoa que sempre apoiou o CriptoJus desde que ele foi criado, já tinha participado de um encontro antes, aí agora com esse retorno, é um prazer enorme a gente tê-la convidado e você ter aceitado, professora, sem dúvida alguma. Vai ser um encontro que a gente estava ansioso, como a gente estava comentando aqui antes. A gente tentou no primeiro semestre, a agenda não bateu, mas agora felizmente bateu. E sem dúvidas alguma será um encontro muito, muito proveitoso. Obrigado. Ô, Fábio, eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui com vocês. O João Aro, olha, é um amigo de longa data, considero vocês todos amigos, claro, Fábio, eu diria até que o CriptoJus cumpre um papel, não só um kick-off, né, na matéria, não só pelo pioneirismo, mas também para trazer esse aspecto lícito do cripto. Né, mostrar que não podemos criminalizar o instituto. O mal nunca está no instituto, o mal está sempre no mau uso do instituto. Não é? Então, para mim, é uma honra enorme, um prazer estar aqui com vocês. Eu trouxe alguns slides, um roteiro, eu vou compartilhar a tela, já estou compartilhando aqui. E como eu não consigo visualizar todos enquanto estou projetando, caso os senhores queiram fazer alguma pergunta, por gentileza, podem ligar o microfone, tá? Se dirigir a mim. Eduardo, qualquer coisa, se você notar que alguém tá, levanta a mão, você e o Fábio, por favor, podem me avisar, tá bem? Ok, professora. Perfeito. Deixa eu colocar aqui, então, a nossa tela. Vocês conseguem verificar aqui um pregão aqui da B3 iluminado? Estamos vendo sim, professora. Perfeito. Sim. Esse aqui é um disclaimer, né? Como foi colocado aqui pelo Fábio, pelo Eduardo, eu trabalho há muitos anos na AGU, né, na Advocacia Geral da União, sou da época que o AGU era o Gilmar Mendes, olha. E sou lotada, né, atualmente, né, na Procuradoria Federal Especializada da CVM, e sou conselheira titular no Conselhinho, Conselho de Reconstrução Financeira Nacional, desde 2022. Meu doutorado em Direito Comercial foi em Securitização de Recebíveis pela USP. Eu fiz contabilidade antes de fazer Direito, estudei, sou programador em Python, comecei o Java, parei, né? E leciono na Getúlio Vargas, em São Paulo, atualmente, já lecionei em diversas faculdades privadas, na São Francisco lecionei muito tempo como assistente do professor Newton De Luca, que foi meu orientador, naquela época ainda tínhamos um regime CLT compatível, né, com o regime da AGU, que eu não posso lecionar com exclusividade sendo servidora da AGU, e na AGV eu leciono cripto também, no meu curso de planejamento patrimonial e sucessório. Mercado de capitais eu abordo também o cripto, como eu vou explicar aqui para os senhores. Eu abordo o cripto em alguns securities cripto, né, em alguns securities tokens, valores mobiliários criptografados que nós visualizaremos daqui a pouco. E sou pesquisadora, palestrante e integrante da equipe de coordenadores acadêmicos da Revista dos Tribunais, da Revista Direito Bancário e Mercado de Capitais da RT. Eu estou desde 2016 na capa com a professora Maria Eugênia Filkenstein, professor Armando Rovai,
nessa revista. E já publicamos muitos artigos de cripto, inclusive um do João, tá? Aqui é o link do YouTube para vocês, o link está ativo. Abrindo nesse 34 minutos, tá? Nesse timing aqui, vocês conseguem visualizar a sustentação oral do advogado do caso denominado Nick Token, Iconic System, né? Era uma plataforma, eu já vou explicar o caso, e sem adentrar, não é, no caso em si, mas nos institutos que estão por trás do caso, vocês podem visualizar que houve muita discussão sobre a aplicação do Howey Test. Tá? Então, é muito rico esse vídeo. Eu vou só demonstrar que ele está ativo. Vocês podem ver que está sem som, sem o som. É só para vocês entenderem como funciona. Puxa aqui na barrinha, aqui no 34, aqui, entra o advogado questionando o Howey, tá? Está sempre ao vivo no YouTube para vocês, são muitos casos que os senhores podem visualizar, estudar ali, tá? Bom, o Iconic System, obviamente, ele valeu-se do padrão Ethereum Value Market, né, o EVM. O padrão EVM ele é open source, ele foi criado pelo russo, não é? O Vitalik, que, aliás, esteve no Brasil em 2020, em Brasília, um pouquinho antes da pandemia. E eu me lembro, não é, que quando eu me deparei com a plataforma do Ethereum, né, do Ether, o ETH, eu tive a certeza que era completamente diferente da plataforma do Bitcoin, não só pelo tipo, não é, de consenso, né, também chamado de mineração, Bitcoin consenso totalmente livre, e o Ethereum, num determinado momento, ele começa livre, mas num determinado momento ele migra para o consenso permissionado, e toda essa tecnologia me chamou muita atenção por estar lastreado em smart contracts. Não é? O Ethereum ele é lastreado em contratos feitos com moedas soberanas, inclusive. E eu me lembro que quando me deparei a primeira vez, lá em 2017, 2016, final de 2016, eu fui acompanhando isso, né? E esse padrão EVM foi justamente o padrão usado nesse caso a Iconic, tá? Então ele pega o open source, o programa, e em cima do programa que estava em conteúdo aberto, ele criou esse sistema lá no Rio Grande do Sul, ele é do Sul, e ele captou em 37 países, em 37 jurisdições. A única moeda que ele aceitava para pagamento do Nick Token, tá, foi o Ether, o ETH, o Ethereum. E eu me lembro que a defesa, nesse caso concreto, já julgado, por isso eu posso comentar com os senhores, se apegou muito nesse fato, quer dizer, ele não captou poupança popular, veja, olha a alegação. Então, não passaria no Howey Test. Já já a gente vai analisar com calma esse teste. Essa alegação não prosperou, não socorreu o recorrente no recurso. Eu tive a honra de relatar esse caso, foi da minha relatoria. E eu quis trazer aqui para o CriptoJus e deixei o link do acórdão já com o Fábio, porque ele envolve toda essa tecnologia cripto, né, a blockchain technology, e esses registros sequenciais que chamamos de blocos, né, partilhados, claro, por uma base de dados comum, mas não por uma entidade que centralize esses mesmos registros. Porém,
No caso Iconic System, havia um servidor central, onde ele operacionalizava a carteira baleia, né, o que seria uma carteira baleia. Ele minerava e recebia em Ether, em Ethereum, deixava ali, não é, segregado, e emitia em contrapartida o NIC token. Mas ele prometia, com o servidor central, de usar o Ether, o Ethereum, para investimento em startups de tecnologia. E havia ali diversas startups. Na época do julgamento, cerca de meia dúzia, ele prometia mais 4, chegaria a 10, de diversos temas, né? Tecnologia de matchmaker, tecnologia de sistemas de armazenamento e custódia de senhas, mas o fato é que ele dizia, olha, quando essas startups encontrarem um break-even, né, formarem de fato um balanço e puderem pagar os lucros, os dividendos das atividades, nós vamos repassar esses lucros para os investidores do NIC Token. Isso foi em 2017, queridos alunos. 2022, isso chega para julgamento, 2023, no início, foi pautado, foi no final de 2022. Na CVM, a CVM aplicou o Howey Test, a área técnica, e o teste deu positivo, não é? O colegiado da CVM na época acordou, entendeu que a área técnica estava correta e que o teste havia sido aplicado corretamente. Uma outra característica distintiva do Security Token, Crypto Security Token, no caso a UNIC, foi a utilização da encriptação dos dados através de algoritmos. Então, esses dados, não só eles foram traduzidos para LP, para a linguagem de programação, como eles foram também encriptados, né? Então, para armazenar os ativos, registrar as operações e validar as transações. E isso em 37 jurisdições, 37 países, línguas diferentes, ele captou lá do sul do Brasil. Quando a CVM detecta, né, e autua eu prefiro não falar o nome desse senhor, né, o programador que criou, e a CVM ela diz, olha, não vislumbrei como o teste não possa ter falhado, o teste não falhou, e reaplicou novamente, né? Ele pediu perícia, não é? Não tinha como fazer a peritagem, mas também ele detectou o programador que aliás também é advogado, tá? Ele é programador e advogado, que ele deveria falar com os investidores. Então ele falou: olha, quem quiser de volta o dinheiro, porque eu fui pego pela CVM, eu não sabia que isso era um valor mobiliário, né? Não sabia do teste. Lembro os senhores que isso foi em 2017. Quem quiser de volta, eu devolvo em Ethereum, devolvo em Ether. Não é? Bom, um único investidor, tá, em outra jurisdição, pediu de volta, ele devolveu. Os demais continuaram e não deu default. Então, não houve dolo, isso aqui não era uma pirâmide. Diferentemente de um outro caso julgado, que eu também passei o link para o Fábio, que foi o caso do faraó do Bitcoin, né? Ele não recorre, ele ficou detido
a esposa dele, que também minerava, que era uma venezuelana, a Mireles, foi quem recorreu. Mas ali havia uma escalabilidade, né, na geração dos tokens, que formou-se uma pirâmide, um Ponzi scheme. Aqui não. No caso do Nick Token, houve apenas a falta de registro na CVM. Tá? Ou um pedido de autorização na CVM ou um pedido de dispensa de registro na CVM, não é? Mas nada disso ocorreu. Ele lançou a tecnologia, publicizou na internet e passou a emitir os tokens. O ledger dele era um ledger que não era de fato um blockchain. Né? A área técnica testou, ele seguiu o padrão EVM, o Ethereum Value Market, mas ele não usava. Primeiro que a internet no Brasil, vocês sabem, talvez até melhor do que eu, tem uma latência. A nossa internet, eu brinco que é 5G, sim, é 0,5, é meio G às vezes, né? E dependemos de toda essa sistemática, não é? Para poder emitir os tokens, poder deixar um patrimônio segregado aplicado e aquelas startups sendo controladas, enfim. Essa contabilidade distribuída, que nós chamamos de Distributed Ledger Technology, nem sempre ela é um blockchain. Isso está no corpo do voto. Né? Essa frase aí, todo blockchain é um DLT, mas nem todo DLT é um blockchain. Eu já vi sidechain, eu já vi dark chain, eu já vi anything chain. Né? Infelizmente, as pessoas vão criando, né? E tudo bem, tem sua validade, mas não para captar poupança popular, não é? Não para integrar o sistema financeiro nacional. Né? Então, essas transações eletrônicas elas foram sendo registradas contabilmente e, ao longo do tempo, a CVM, então, detecta e aplica esse teste. O que é esse teste? Howey era o nome de um plantador de cítricos, de laranja, limão, nos Estados Unidos. Né? Não Washington, D.C., o outro Washington, uma área mais country. E ele emite, então, os contratos de investimento coletivo. Não é? A Securities and Exchange Commission, e nos Estados Unidos, tem dois tipos de CVM. Tá? Você tem a SEC, que é para o mercado à vista, e você tem a CFTC, a Commodities Futures and Trading Commission, que eu sugiro que os senhores visitem o site de ambas, são sites riquíssimos, no que tange a cripto, inclusive, tá? E a CFTC, a Commodities Futures and Trading Commission, foi a primeira do mundo a regular o contrato futuro de cripto. Né? Então, contrato futuro de Bitcoin, contrato futuro de Ether, tá? E outros, né? Até o Litecoin já tem, Ripple, Solana, tá? Esses contratos futuros, os mais diversos tipos, ok? Swap, tá? Derivativo de opção mesmo, a put e a call. Isso foi muito interessante para o mundo cripto, né? Para essa solidificação que a gente viu agora no Genius, né? do Trump, o tripé, ele baixou, acho que vocês todos viram, a nova regulação de cripto dos Estados Unidos, e fez uma reserva também em cripto, não é? Para o Tesouro Americano. E o Genius Act, o Genius do Trump, esse tripé, né, regula o cripto em si, as VASPs e esse sistema de transação cross-country. Não é uma regulação, eu diria, tão minudente como é a MiCA, né, na União Europeia, mas é uma regulação inovadora. Vale a pena vocês darem uma olhada no Genius. Mas voltando à SEC, a SEC já havia aplicado o Howey para criptos, contratos lastreados com cripto também.
né? Teve o caso Manti, dos likes nos restaurantes, dentre outros. A CVM do Brasil seguiu isso também. O Howe, como eu disse, era um plantador de cítricos e ele, então, busca dinheiro da poupança popular, não é, publicizando a oferta dele na época em panfletos, em rádio, que era o que tinha lá, né? Esse teste começa lá no final dos anos 40. E foi cunhado o teste com o nome desse plantador. Depois eu vou mandar eu tenho colecionado esse acórdão da Suprema Corte estadunidense, eu vou mandar para os senhores. Vocês verão que está tudo ali no texto do acórdão, né? Como aplicar. E os SIC telemáticos, olha aí que eu cito aí no final da tela, o que são os SIC telemáticos? São os contratos de investimento coletivo que estão na lei brasileira, na lei da CVM, no artigo 2º da Lei 6385 de 76, no inciso 9º, que é qualquer contrato ou título de investimento quando emitido publicamente. E o que é emitido publicamente para a CVM é colocar na internet. Está expresso na resolução 160 da CVM. Tá? E já era nas instruções anteriores. Então, você oferecer, olha, comprem comigo no seu próprio website, você está publicizando. Tá? Televisão, rádio, magazines, enfim. O segundo elemento é que esse contrato envolva o esforço do próprio empreendedor ou de terceiro. E o caso Nick Token bateu muito nisso também, porque dizia, olha, não teve esforço nenhum. E eu disse, olha, como não? Quem pagou a conta de luz para tudo isso funcionar? Eu sempre começo assim, quem paga a conta de luz? Tá? Quem ia acompanhar a evolução, os balanços das startups para ver se elas estavam de fato ou não dando lucro para remunerar os investidores? Então, isso já é um esforço, eu diria, cabal. E o último elemento é que haja uma expectativa de lucro, né? Um rendimento para esse investidor que adquire esse ativo. Um rendimento, não só lucrar com a valorização do ativo, percebam? Mas um rendimento mensal, a título de remuneração mesmo. Né? E aí entra um pouquinho, às vezes, né, dos smart contracts, porque você tem que colocar um contrato fácil na internet, foi o que aconteceu com o Nick, em 37 jurisdições, de modo que a pessoa preencha ali o formulário, não é? E o próprio contrato já, né, lança a mão dos dados, passa a remuneração inicial, recebe os pagamentos, né? Se dá um default, ele já autoexecuta, tá? E pode o quê? Lastrear derivativos, porque são contratos. Tá? Então, o Howe, no Brasil, ele foi incorporado na lei. Ele está no artigo 2º, inciso 9º, da Lei 6385 de 76, que é a lei da CVM, a lei que criou a autarquia. Né? Porque o Brasil foi um dos últimos países do mundo que teve CVM. Né? Primeiro teve Venezuela e Colômbia. Nós tínhamos a DEMEC, o Departamento do Mercado de Capitais, que ficava dentro da SUMOC. Eu vejo que a CVM é um órgão novo. Né? E o que são esses valores mobiliários, então? Eu tenho um rol? Sim, você tem um rol no artigo 2º da Lei 6385. Mas esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo. E lá não é números clausos, portanto, são números apertos, né, como se diz aí no direito tradicional. Por quê? O inciso 9º fala qualquer contrato ou título. Isso é muito aberto. Né, desde que é ofertado publicamente, demande esforço do próprio empreendedor ou de terceiro, prometa a remuneração, né, com certa periodicidade, enfim. Esse inciso 9º, então,
ele deixa claro, ele foi acrescido com a lei, tá? Uma lei que foi reeditada, crianças, na época que a medida provisória MP não caducava. Essa medida provisória era a número 1637. Ela foi reeditada 37 vezes. Era da época do Fernando Henrique Cardoso, né, o nosso presidente. Foi na época daquela novela O Rei do Gado. Esse inciso 9 é o mesmo inciso do Boi Gordo, do Avestruz Master, tá? Que eram contratos de parceria rural. Basicamente, como trabalhava o senhor Howey com cítricos. É quase uma parceria rural ali no plantio, no agrobusiness dele. Tá? Pois bem, aí isso foi evoluindo, evoluindo, e, para além do caso Nick Token, e houve uma consequência, né, por isso ser considerado um valor imobiliário, sempre quando um ativo é considerado um valor imobiliário, tem uma consequência. Agora, o Meta 11, o Meta Hash, o Hash 11, que são ETFs, Exchange Traded Funds de cripto, são valores imobiliários? São, porque são ETFs. E ETF já é um valor imobiliário regulado pela CVM. Mas o Bitcoin, que é lastro do MetaHash do Meta 11, veja, o ativo subjacente, um dos, né? Porque na carteira do hash você tem, já vou abrir aí, o Litecoin, Solana, Ripple, Ethereum, não só o Bitcoin. Mas esses são valores imobiliários? Não, esses não são. Esses são ativos subjacentes que vão gerar um valor imobiliário, que é o ETF. Tá? E o Bitcoin, vocês sabem também, que tem o halving, né? Então, com aquela periodicidade, ele atinge um limite, ele cai pela metade. E ele tem um deadline aí programado. Aliás, desde a pizza, né, que nós estávamos comentando aqui no começo, no Papa John's, né, o primeiro negócio no Papa John's, uma pizza de $25 paga com 10 mil bitcoins. Desde aí já tinha essa programação do halving. E tudo que acaba, não é, crianças, tem seu valor. Por isso a vida é tão valiosa, a nossa vida, porque ela acaba. Não é? Essa valoração, o halving foi uma sacada tremenda, né? Esse corte que tem com certa periodicidade, e isso mexe com o valor, inclusive do ETF, e isso já é calculado antes pelos algoritmos que calculam e precificam e tem a métrica dos ETFs. O blockchain surge junto com o Bitcoin e ajudou tudo isso a acontecer, né? Claro, como eu disse aqui, nem todo ledger é um blockchain, mas a tecnologia de blocos, mesmo frágil num ledger comum, blocks and hashes, e hashes eu tenho por mim, viu, crianças, que é o contrato do futuro. Né? No hash, eu consigo ter um contrato de 8.000 páginas na linguagem de programação, // ali, eu condenso todo um contrato de compra e venda de imóveis, de liquidação de outros valores imobiliários, no único hash. Né? E aí eu não preciso de uma contraparte, né, como a gente tem a bolsa para valor imobiliário tradicional, inclusive para o ETF. Né? Ou de um central database, de um servidor central. Por quê? Porque isso corre solto, né, na internet por meio da rede. Essa rede vai se conectando pelos nós, não é? E esses nós, os nodes, é que fazem com que eu consiga rastrear, a rastreabilidade no timestamp. Então, no timestamp vai ficar lá, a professora Helene foi para Madrid, lá ela comprou um café, pagou com criptoplata. Não é? Vai ficar o nozinho entre a professora Helene, não é? Aquele nozinho vai dar um match, isso vai gerar um hashzinho, meu contratinho de compra e venda. Quem estiver minerando ali vai validar a operação, vai falar: ó, a Helene existe, o café existe, ok, fechou, vai vir ali uma migalhinha para o minerador, né? Dentro da possibilidade de se vai ter halving ou não, é claro.
E o mais importante, olha aí, e essa definição que eu estou projetando para vocês em inglês, está em inglês porque não é minha, viu, crianças? É da IOSCO, é da International Organization of Securities Commissions, que é a CVM das CVMs. Né? Então, ela fala dessa natureza distributiva, né, dos blocos e os hashes dados contratuais em linguagem de programação, que a gente chama de hash, né, sem necessidade de contraparte. Tá? É assim que ela define a tecnologia blockchain. Mas ela também ressalva, não é, que tem ledgers que não atingem, não é, de fato, o nível blockchain criado pelo Bitcoin. Então, essas inovações trazidas na época do Bitcoin blockchain, tá vendo? E aqui a gente está falando do blockchain 1.0, né, crianças? Hoje a gente já está muito além do blockchain 1.0, está vindo aí o blockchain quântico, né, em razão dos computadores quânticos, isso deve alterar, não é? A meu sentir, acho que ali a rede já está, né, os mineradores já estão se preparando para adaptar suas máquinas à rede, né, e trazer um blockchain aí 5.0. Os criptos pelo mundo, né, foram pulverizando e dando lastro, servindo como ativo subjacente para outros ativos, outros, inclusive valores imobiliários, por exemplo, os fundos de investimento. Não é? No mundo todo, hoje, eu diria que menos nos países mais islâmicos, como Kuala Lumpur, na Malásia, que tem uma grande bolsa, né? Você vê pouca penetração de cripto, mas tirante esses países que seguem a lei da Sharia, não é? E lá até a securitização é diferente, crianças, em Kuala Lumpur, lá a securitização se chama sukuk, né? E tem que vir do próprio trabalho, porque lá o dinheiro não pode gerar dinheiro. É a lei da Sharia, não é? Uma lei islâmica. O dinheiro tem que sempre vir da produção, do trabalho. Mas, tirante esses países e a Bolsa de Kuala Lumpur, que chegou até a adaptar a securitização, como eu falei, o sukuk, ela existe, mas ela tem que vir do próprio trabalho, talvez o cripto encontre um jeito de chegar também um dia lá. Eu gosto de acompanhar isso, né? Mas foi lançado um índice pioneiro, que é esse Hashdex, que eu trago na tela. Tá? E no Brasil, no kickoff, foram pelo menos 6 fundos de uma vez só, 4 deles da Hashdex e 2 da BLP, que iniciaram isso. Tá? A resolução 175, que é a resolução atual de fundos de investimento da CVM, ela permite, na parte geral, 10% da carteira de um fundo em cripto. Então, isso já foi assim, né, uma grande inovação para o Brasil. E há muitos investidores brasileiros que não sabem, não é, que o fundo de investimento que eles investem tem na carteira também criptoativo. O Banco Central foi apontado pela futura regulação, não é, a Lei 14.478, que não regulou completamente, né, na data em que ela foi emitida, e até hoje não está regulado completamente, como o Bitcoin e seus correlatos vão atuar como um ativo financeiro de fato. Né? Aí, por mais que a gente saiba assim, poxa, professora Ilene, mas eu posso pagar o IPTU da minha casa no Rio com cripto? Pode. Só que esse lançamento contábil é assim, crianças. Eu pago o IPTU da minha casa em cripto para a Prefeitura do Rio, a Prefeitura transita isso por uma VASP, uma Virtual Asset Service Provider, e ela vai converter imediatamente em moeda soberana para poder contabilizar. Por quê? Não é só pela volatilidade do preço do cripto, não. É porque ninguém emite, de fato, um cripto
Se numa contabilidade, eu estudei contabilidade, a gente sabe que tem que casar, né, ativo e passivo. Se está entrando um ativo, quem emitiu esse cripto? Não teve um emissor, percebam? O blockchain, ele se autoemite, há uma mineração, mas não uma emissão. Já no caso Nick Token, trazendo para aquele caso que a gente acabou de dar um voo panorâmico ali, teria muitas coisas para passar ainda, mas a gente ia ficar aqui até meia-noite, né? Mas depois assistam lá no YouTube, vale a pena. Vejam, se o Nick Token teve uma emissão, como eu falei, era uma carteira baleia. Quem emitiu? A Iconic System. Lastreado em quê? Em Ether, em Ethereum. Prometendo o rendimento das startups que ele investia. Então, aí eu consigo vislumbrar uma emissão. Num cripto tradicional, não. Eu tenho um ativo que funciona como meio de pagamento. Mas a contabilidade, né, o IFRS, USA GAAP, ainda não está muito claro como um ativo financeiro. No Genius Act do Trump, deu uma luz, né, no tripé, os 3 atos ali do Genius, tem uma luz. O MiCA dá um caminho, mas ainda assim o quê? A conversibilidade em moeda soberana. Percebam? Agora, a Lei 14.478, e agora a gente está na consulta pública 109, 110 e 111 do Banco Central, que envolve essa temática, o Banco Central ele vai está certo em regular lentamente, assim como a CVM demorou, olha, até 2022 para elaborar o parecer de orientação 40, que traz uma taxonomia de tokens ali, né? E parecer de orientação não vincula, não obriga como obriga uma resolução. Parecer de orientação, o nome já diz, é para orientar, mas ele não é norma cogente. Porém, ele demonstra para o público, né, como o regulador pensa, como o regulador enxerga aquele ativo. Isso foi importante. Mas por que demorou tanto? Porque não se pode regular aquilo que não se conhece. Você primeiro tem que conhecer o instituto e daí regular. E aí, crianças, isso traz 1000 problemas, né? Porque, infelizmente, o império, né, do Darth Vader não funciona como o mundo dos Jedi. Vocês conhecem a saga Star Wars, eu sou fã dessa saga, né, desde sempre, mas os bandidos, os que querem dominar o crime, a ciência do crime, ele aproveita desse timing para usar o ativo ainda com pouca regulação. Foi assim com factoring, fatorização, foi assim com securitização, foi assim com duplicata lá atrás, a física ainda, vai voltando mais ainda, a idade da pedra. Né? Foi assim com o cripto. E vocês viram agora essa operação recente aí, carbono, né, com fintech. O mal não está na fintech, não podemos demonizar esses institutos. O mal, infelizmente, está no ser humano. Ele busca um ativo ainda não bem regulado para poder transitar, não é? Dinheiro ilícito, lavagem de dinheiro, não é? Fazer pagamentos de atividades ilícitas. Mas o cripto não nasceu com esse viés, vocês sabem, não é? Essa ideia, o white paper, né, do Satoshi, é algo fenomenal, uma ideia libertária. 2008 tinha tido a crise, né? Eu estava lá em New York em 2008, eu via crianças. As frases do movimento Occupy Wall Street, o pessoal acampado ali em frente à New York Stock Exchange com a faixa No Securitization. Né? Ou seja, não queremos securitização. Isso causou, claro, que um trauma e também uma ideia de vamos buscar uma liberdade. Né? Não que o Bitcoin tenha sido criado aí, tá? Porque isso foi teste começou mesmo com moedinha de videogame lá atrás,
tá? E vamos deixar em sandbox, tá? E a CVM, então, adota o sandbox, né, como foi adotado no mundo inteiro. O que é o sandbox? É um ambiente regulatório experimental, né, como ela deixou a Before, né, que não só é um balcão para micro e pequenas SAs, mas também é tokenizadora, a StarMeUp, a SMU e várias outras em sandbox, não só na CVM, mas na SUSEP e no Banco Central, para poder entender como essa tecnologia pode ser mais bem registrada, categorizada no sistema financeiro nacional. Você testa e fala, olha, isso aqui é uma custódia, né? Isso aqui. E quando não couber em nenhuma das atividades já previstas na regulação, tem que se pensar em criar uma atividade nova, né? Tokenizadora não é o mesmo que escrituradora. Você está tokenizando, você não está escriturando. Mesmo que a tokenização seja on-chain, já na rede, que é o caso dos criptos, né? Porque cripto é token mais rede, sempre. Mas nós temos outros tipos de tokenização hoje de valor mobiliário, que é off-chain, que você digitaliza o ativo e põe na rede, off-chain, como a gente fala. Não é? Todo esse sistema de tokenização, então, ele veio e o Banco Central está regulando. Ele ficou como gatekeeper do cripto, desde que esse cripto não seja considerado um valor mobiliário. E quando ele é considerado um valor mobiliário, ou quando ele é performado, ele é materializado num valor mobiliário já existente, o exemplo está aí na tela, o ETF, o Exchange Traded Fund, ou 10% dele embutido numa cota de um fundo de investimento, o cripto não é valor mobiliário, mas a cota é. Assim como é o FDIC, o Fundo de Investimento em Direito Creditório, que é um veículo de securitização, não é? E na carteira de um FDIC eu tenho 51% obrigatoriamente em direito creditório. E muitos desses direitos creditórios hoje tokenizados. Não é? E tokenizados como? Em tokenizadoras e oriundos de plataformas. Que tipo de plataforma a CVM adotou? O crowdfunding, da Resolução 88. Então, das 36 plataformas de crowdfunding que existem hoje no Brasil, 10, eu diria, no máximo, hoje são plataformas de crowdfunding de micro e pequenas empresas, como Limitada Unipessoal, Limitada Pequenininha, que capta ali, agora até meio milhão, antes era até 300, né? 500 mil, perdão, por série, né? Por colocação, e não tem mercado secundário ainda para esses crowdfundings de equity crowdfunding, e tem o crowdfunding de tokenização. Não é? Foi um mecanismo que a CVM encontrou para regular, policiar essas plataformas de tokenização de recebíveis também. Está em audiência pública 88, a resolução 88, que é das plataformas de crowdfunding, e está em audiência pública também a resolução 135, está sendo chamada aí de 135 Lite, né? A 135 é que regula o sistema de distribuição, os distribuidores, com base no artigo 15 da Lei 6385 de 76. Essa resolução 135 e o artigo 15, eles arrolam quem pode empresarializar no mercado de valores mobiliários brasileiros. Então, ali quem está categorizado e autorizado pela CVM vai encontrar uma tipologia, digamos, seria um KNAI, não é, para essa atividade. Tá? Então, quando rola uma oferta pública de um caso, como aquele caso que nós abrimos analisando e ainda falando naquela tipologia, porque esse não é o único, ele foi o primeiro, mas não é o único, né? O Nick Token, tivemos vários outros desse tipo de empreendimento, que eu sou super favorável, sou uma entusiasta, mas o compliance tem que falar o quê? O compliance, olha, procura o regulador e veja se o regulador entende que isso será um valor imobiliário antes de lançar. Se for,
você vai ter que entrar no regime, não é, desse mercado de valores imobiliários, vai ter que se adequar. E aí você sai do guarda-chuva do Banco Central, não é? Então o Banco Central ficou com o cripto como ativo financeiro, né, os efeitos correlatos de um ativo, e a CVM, quando ele se encaixa no rol de valor imobiliário, ou quando há uma oferta e ela aplica o Howey Test e entende que aquele ativo é um valor imobiliário. O ETF de cripto é um valor imobiliário e nós já temos vários na Bolsa. E quais são as consequências, então, de um ativo digital token, não é? Como a gente fala hoje em dia, ser tipificado como um valor mobiliário? Primeiro ponto, o registro de emissor. Eu tenho que registrar o emissor, né? E aí vai ter um emissor, compreendam? Não é como é o Bitcoin, né, o Ether. Não é? Você fala, poxa, professora, mas o Ether tem uma DAO, né, uma Distributed Autonomous Organization, que esse é um bicho, crianças, que eu tenho estudado muito esse instituto, a DAO. Eu acho que a DAO vai ser a grande revolução aí, tá, dos business, dos negócios no futuro. Não é? Porque a Distributed Autonomous Organization, ela não precisa de um Board of Director, ela não precisa de um conselho de administração, ela não precisa de uma diretoria, não é? Ela funciona automaticamente. Agora, aqueles algoritmos, né? E aí eu brinco, não é mais Know Your Client, tem que ser Know Your Robot, ou Know Your Code, para fazer o KIC, você tem que entender se aqueles algoritmos não estão girando ali, por exemplo, para lavar dinheiro. Como que essa DAO está de fato atuando? Não é? Às vezes você tem uma DAO e não tem um emissor de fato, né? Ela está só girando aquela plataforma de smart contracts, no caso do Ethereum, né? Do Ether, criado pelo Vitalik, como eu já citei, mas não há uma emissão em si. Tanto que ele não é considerado um valor mobiliário ele isolado, né? A não ser que ele seja usado como lastro, como eu falei, integre um fundo de investimento, um ETF, ou gere um derivativo. Né? E quando é considerado um valor mobiliário, então eu vou ter que registrar esse emissor, registrar a oferta pública e vou impor, né, eu, CVM, digamos, a Comissão de Valores Mobiliários, aqui no mundo inteiro está ocorrendo, o regime de informação das companhias abertas. Tá? E aí é o Full and Fair Disclosure, né? A accountability, que é a contabilidade auditada e reauditada por auditor independente registrado na CVM, né? Formulário de referência todo ano, que todo emissor tem que fazer, DFP, demonstração financeira padronizada, ITR informativo trimestral. Então, veja, é um regime de informação que disponibiliza aos investidores todos os dados. Os dados que eu preciso para depurar, para entender meus investimentos, para tomar decisões balizadas e bem informadas, enquanto eu vou investir num determinado ativo, enquanto eu vou desinvestir em um determinado ativo. Tá? Então, o Security Token, ele traz toda essa complicação aqui, que foi o que deveria ter feito o caso Iconic, né, o NIC Token. O Exchange Traded Fund, ele é um índice, tá? Ele é um ativo financeiro atrelado ao índice de fundos de investimentos, que pode ser negociado na B3, na Bolsa de Valores, assim como eu negocio uma ação. Ok? O índice, o primeiro índice do mundo, né, foi o Dow Jones. Albert Dow, Robert Jones acompanhavam lá 300 companhias abertas em Wall Street e perceberam que havia ali umas 100 companhias que puxavam as outras 200 quando subiam e faziam as outras cair quando elas caíam. Elas sinalizavam a tendência. E eles tiveram uma ideia: vamos registrar na Commodities Futures and Trading Commission, porque, como eu disse, lá tem duas CVMs, uma para mercado à vista e uma para mercado de derivativos, né? Ambas formam a ICC, International Security Services,
mas a Commodities Futures and Trading Commission é a que registra os ETFs, né, derivativos de ETF, e os contratos futuros, os índices. E eles registraram com o sobrenome deles, Dow Jones. Quem comprava aquele ativo, aquele contrato futuro, apostava, digamos assim, que aqueles 100 que estavam ali hipoteticamente calculados subiriam. Quem vendia apostava hipoteticamente que aqueles 100 ali cairiam. É hipotético, mas ao mesmo tempo não é, porque eu tenho ali o goodwill desses emissores, eu tenho ali o quanto de fato eles estão subindo ou descendo num ambiente de negociação, no caso aqui B3. Só Nova York tem 170 bolsas, se eu contar as bolsas eletrônicas, né? As plataformas eletrônicas. No Brasil, nós temos uma grande bolsa B3, mas já temos a B4 para micro e pequenas SAs, que é um balcão, e as plataformas, como eu disse, 36 plataformas. Não é? O mercado ele está se sofisticando e se eletrificando. Estamos vivendo o auge do capitalismo eletrônico informático. Não é? O Bitcoin, então, ele surge como um gold, mesmo um ouro, né? Eu tenho o Bitcoin Gold, eu tenho o Bitcoin Cash, e os satoshinhos são o que nós, réis mortais, né, compramos nas VASPs, nas Virtual Asset Service Providers, reguladas pela Lei 14.478 aqui no Brasil. O Bitcoin, ele se mantém aí, não é? Começa lá em 2008, 2009, 2012 já ganha uma força, hoje 600 e tantos mil né? 600 e tantos mil reais um Bitcoin. E o ETF, então, ele sempre vai replicar algum índice dos principais mercados financeiros. No caso do Hash 11, que começa aqui no Brasil com o ETF de cripto, ele replica o NIC, né? O Nasdaq Crypto Index, índice desenvolvido pela Nasdaq, né? Que é um balcão das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, no mercado estadunidense. O balcão fica em Nova York, a sede. Na Nasdaq está, por exemplo, a nossa TOTUS, aqui, né? A brasileira. E em conjunto com a Hashdex, composto pelos principais criptoativos do mercado mundial, né? Periodicamente é feito um processo de análise desses ativos. No caso do Hash 11, esse processo acontece a cada 3 meses. Então, os ETFs de cripto são hoje unanimidade no top 5 do ranking, tá, da B3. 3 deles ligados ao Bitcoin no top 3. Então, você tem o Hashdex, Nasdaq, Bitcoin, o BIT11. Sempre que vocês virem Eleven no final, é ETF, tá? Atrelado a ETF. É o fundo com melhor desempenho, com alto, olha aí, teve 133,31%, gente, por cento de alta aí ao longo desse ano. E ele é seguido pelo BTC11, pelo BIT11, tá? Que apresentam aí essas valorizações que vocês estão vendo na tela. E tudo isso disponível. O Itaú já tem isso na plataforma, oferece para os seus investidores o Personalité, BTG, né? Não preciso nem falar de Foxbit e outras VASPs. Esse aqui é o 500, que é um ETF mais tradicional, né? O Standard & Poor's, o S&P 500. A Standard & Poor's ela surge como uma... Primeiro ela era, né, uma asset só, uma corretora, um asset management. Depois ela começa a sofisticar, não é? E ela hoje produz esse, que é um sucesso. Só que vejam na tela como ele é volátil também. Né? Então ele sobe, desce, né? Compra, venda. Isso aqui é um padrão, tá? Ao longo desse ano. E por que o ETF de cripto é igual? O S&P 500 são as 500 companhias mais negociadas ali, né? Os fundos, né? Que investem em companhias. Esses fundos que investem em companhia, olha aqui, ó, a volatilidade, né? Da carteira hipotética deles, tá? A BlackRock,
ela tem hoje 47 bilhões em Bitcoin, crianças, tá? Para lastrear ETFs, Exchange Traded Funds. Ela é hoje uma grande, aí eu diria, pulverizadora dos criptos no mundo, tá? Eu não tenho a menor dúvida de apontar BlackRock nesse sentido. E a Cointelegraph, ela traz isso aqui nesse link para vocês depois acessarem no YouTube, tá? Dá um corte e cola aqui, joga no Google. Traz esse número para vocês hoje, a cotação de todos os criptos que ela usa para compor a carteira de Exchange Traded Funds dela, que é uma carteira uau, né? A maior do mundo, eu diria, hoje, em ETFs, né? Para pulverizar Exchange Traded Fund em cripto. E ela traz essa ideia de que o cripto é para todo mundo, né? E que ele pode sim ser usado como ativo subjacente de um security, de um valor imobiliário regulado, e integrar assim o sistema financeiro nacional, e não caminhar paralelamente a ele. Percebam? Porque quando eu digo, olha, esse cripto é um Security Crypto Token, né? Eu digo, olha, ele está integrando o sistema financeiro nacional. Eu não preciso nem converter automaticamente para jogar na minha contabilidade. Quem emite um contrato de ETF é o banco, é a BlackRock, é quem está colocando esse ETF. Eu consigo o quê? Contabilizar normalmente. Esse aqui é um link que eu deixo para vocês, que é um link de um podcast que eu gravei para o Câmbio Desligo. O Câmbio Desligo é um podcast de câmbio, né, de direito bancário. E ali eu tratei da questão do câmbio no século XXI, o câmbio na era cripto. Né? Nós discutimos muito a questão, inclusive, do Forex, do Foreign Exchange na era cripto. Né? Porque quando eu digo, olha, eu tenho um criptoativo na minha wallet, eu uso e tal, e eu tenho as duas chaves, a minha wallet está comigo, né? Seja ela uma Cold, uma Warm Wallet, eu vou negociar esse cripto em qualquer lugar do mundo pelo mesmo valor. Só que ele vai o quê? Se autocambiar no momento do timestamp que eu gerar o nó da negociação. E essas luzinhas aí por trás é de propósito para vocês tentarem visualizar esse node. Né? Veja, a ideia do Drex, né, seria uma stablecoin brasileira, muito embora agora a gente já tenha aí um BRL11, né, seria o início de uma stablecoin mesmo. O Drex, também padrão EVM, Ethereum Value Market, baseado naquela ideia de uma DAO, não é? Com um nó de cartório de imóveis, nó do Detran, para eu poder usar, Detran mesmo, tá? Para poder usar os carros para pagar uma conta. Então, você vai passar um final de semana no Rosewood, aí na Itapeva, né? Um hotel caríssimo. Você vai pagar aquilo ali, você pode liquidar isso, poderia, né, com o Drex funcionando, com o carro, né? O Banco Central com um supernode, um supernó, olhando tudo, inclusive com valores imobiliários tradicionais. É um baita projeto, eu participei de teste de nó, crianças, acompanhei o primeiro teste do nó do Itaú ali. Acho que o ex-presidente Campos Neto, né, o ex-presidente do Banco Central, estava empenhado em levar isso, mas é uma tecnologia que você precisa ter esse sistema de nós muito bem alinhados e conectados. Infelizmente, vocês viram algumas fraudes aí no sistema Pix, né, que é muito mais simples, que é no STR, do SPB, do Sistema Brasileiro de Pagamento, o STR, Sistema de Transferência de Risco. E essas provedoras, né, os BaaS e os SaaS, Banking as a Service, Software as a Service, os SaaS que provém isso para os bancos grandes, muitas vezes são atacados. Então, é preciso ter muito cuidado nessa interconexão, na Fintech Connection,
Eu já pude escrever também sobre a Fintech Connection e os riscos que isso traz. Então, deixo aí o link do YouTube para vocês, tá? Quem quiser dar uma escutada aí nesse que a gente fala do câmbio e do cripto. E aqui o nosso último slide, ufa, acho que eu consegui terminar 15 minutos antes para os debates, para a gente bater um papo. Eu deixo para vocês o endereço Money Ledgers and Bitcoin, que é um bloco de aulas, tá? São todas as aulas do MIT, do Gary Gensler. Professor Gary Gensler é ex-presidente da SEC, da Securities and Exchange Commission. Ele que começou a detectar o Crypto Security Token nos Estados Unidos. Ele é um excelente professor. As aulas começam em 2018 no MIT. É open content, é conteúdo aberto, basta clicar aí nesse link. Vale a pena. Quem não fala inglês, aí pega o Enai, baixa aí para traduzir, né? O professor Gensler, e o debate vale a pena pelos debates que ele trava com os alunos em sala de aula, de como essa tecnologia nova alterou o sistema financeiro nacional e o alcance disso. Então, ele trata do dinheiro, dos ledgers e do kickoff do cripto no mundo, que foi o Bitcoin. Não é? O professor Gary Gensler traz também alguns alertas com relação a pirâmides, não é? Como detectar Ponzi schemes, como eles falam lá nos Estados Unidos. Né? O Ponzi era um italiano, né, que aplicou o golpe, daí o nome Ponzi Scheme. Aliás, ele fugiu para o Brasil, né, foi preso no Rio de Janeiro, o senhor Ponzi. E o professor Gensler, enquanto foi presidente da SEC, e ele renunciou alguns dias antes do Trump assumir, ele colocou os riscos, eu acho que a penúltima aula aí do bloco de vocês, não só de pirâmides, mas desse descasamento que eu comentei da FTX, né, do Sam Bankman-Fried, que pode ocorrer. Muitas vezes o empreendedor não tem esse dolo, às vezes tem, às vezes não tem, de aplicar o golpe. Então, carteiras baleias, como a gente fala, que compram criptos para servir de lastro, para emitir um secure token, emitir um token, é claro que pode haver esse delay ou alguma latência, aqui no Brasil, inclusive decorrente da própria internet, e nós sabemos que o custo da luz elétrica no Brasil é altíssimo, e minerar não é fácil, inclusive programar, né? Eu sou do tempo de programar Python na unha, agora eu tenho o Cloud Code, né, que é o Menai que programa para mim, mas mesmo assim, puxo uma internet, enfim, eu preciso ter uma CPU aqui do lado, 2, 3 computadores para poder mexer, às vezes, com algumas coisas. Usar o Anaconda Navigator, só para citar um navegador aí, não só da Normal Web, né, um outro tipo de navegador, já difere aí, às vezes, a luz daquela fraquejada, né, aqui no Brasil. Muitos estão minerando no Afeganistão, em comunidades, né, comunidade do tipo favela, para fazer gato, fronteira ali, Foz do Iguaçu, Paraguai, no Paraguai, por causa dessa questão energética. Eu deixo esse link para vocês e gostaria muito que vocês dessem uma olhada. São aulas, como eu disse, desde 2018. Vale a pena mesmo. Agradeço muito ao Parei, consegui fazer pontualmente. Nós vamos agora para 21h45. Então, temos aí 15 minutinhos para debates. Eu vou parar de compartilhar aqui para a gente poder ter a tela toda aqui para nós, eu poder visualizar melhor vocês. Espero que os slides e os links possam ajudá-los. Nós continuamos conectados e estou aí aberta para questões, o que vocês quiserem falar, ouvir. Muito obrigada pela paciência com que eu ouvi. Professora, nós que agradecemos, sem dúvida alguma.
Como eu havia comentado, a gente estava muito ansioso para esse encontro e foi entregue muito mais, a gente já esperava muito, mas foi entregue muito mais. Acho que deu para todo mundo perceber bem como a CVM lida com criptativos. Gostei muito que começou com o caso e o caso serviu para demonstrar o restante da explanação, então acho que foi muito bem construído nesse sentido também. E uma frase que me chama muita atenção, né, não, o mal não está no cripto, o mal está no ser humano que está usando cripto. Então sim, o cripto é algo bom, é algo que pode ser levado para frente, é algo lícito, como foi comentado até antes de começar o encontro oficialmente, né. Então isso me chamou muita atenção e no geral foi um encontro muito, muito proveitoso mesmo. Assim, acredito que daria para fazer vários encontros detalhando. E veja, Fábio, eu tentei distinguir o caso Nick do caso Faraó, né? Sim, Porque no caso Nick, aquele empreendedor, tanto que ele devolveu o Ether para o investidor que pediu. Os outros não pediram, ele tocou o projeto até o final e performou as startups dele. Ele não é só um advogado, ele é um programador, ele está atento a essa conectividade. Já o Faraó, veja, aquela senhora que recorreu, que era da Venezuela, ela foi presa pela Interpol em Chicago, crianças. Não tem muito tempo, foi deportada com um pendrive com bilhões em cripto naquele pendrive. Não é? Ela minerava, ela era uma mineradora. Só que ali, veja, Fábio, a tentação, né, e por isso que o mal está no ser humano, de se locupletar do dinheiro das pessoas, não é? Da poupança popular. Então, eles desviaram, tanto que a prova ali no processo era assim: dinheiro investido em apartamento, em jet ski, em bens de luxo, e não em cripto. E nada de segregação. Né? A gente fala do patrimônio separado, patrimônio de afetação, que teria que vir já na regulação. Né? Nós, acadêmicos, sabemos que é importante separar o dinheiro dos investidores, né, o cripto dos investidores na carteira baleia, do cripto, né, aquele cripto que você está guardando não é seu. Você é o custodiante daquela. Né? Eu sou desconfiada, eu tenho tudo na minha wallet aqui, ó. Minha PIN, minha PUC, minhas duas senhas, direto. Sempre foi assim com a minha wallet. Mas tem investidor que é dependente total da VASP. Né? E a VASP não pode usar o cripto que não lhe pertence. É o mesmo sistema dos bancos, meninos. É o banco, aquele dinheiro que está ali, não é do banco, é do investidor, é de quem, do poupador. E é por isso que a academia tem que brigar, escrever e pensar sobre segregar esse patrimônio e controlar e regras de compliance. Né? As VASPs que começaram na frente, por exemplo, só vou dar um exemplo, tá? Não estou recomendando, pelo amor de Deus, nada aqui é recomendação, nem os ETFs, deixa eu fazer o disclaimer final, mas, por exemplo, a Foxbit, poderia dar vários outros, né? Mercado Bitcoin, mas a Foxbit, ela detectou o faraó. Ela tirou, ela falou: aqui não vai negociar. O compliance dela falou: toda hora ele troca o e-mail, toda hora ele dá outro endereço. Veja, é um KIC. Quando não tinha criança, a gente está falando de um caso antigo. Começou antes da 14478, que é de 22. Estou falando de 2019, 2018. Não é? Eu sei que tem VASP que tem compliance bem melhor do que banco. Né? Lida com o cripto com muito mais seriedade do que, infelizmente, alguns bancos aí que lidam com poupança popular mesmo, dinheiro soberano. Né? Então, volto a dizer, o cripto não tem nada de lícito, né, como a gente falou no começo, e cabe a nós, estudantes. Claro, os bandidos vão usar, né? O Darth Vader vai usar? Vai usar. O que seria hoje da Rússia sem o cripto fora do SWIFT? Como sanção que foi imposta aos russos, não é? A própria Ucrânia. A Venezuela, vocês imaginem comprar pães na padaria com bolívar. Você tem que levar um pacote assim de bolívar, de nota. Né? Que empresário venezuelano sobreviveria? Todos os empresários hoje lá bem-sucedidos têm cripto. Então, de fato algo que a gente precisa ponderar, precisa debater.
E o criptovalor imobiliário está aí, veio para ficar. Vocês viram o ETF, 10% da carteira em fundo, hoje pode qualquer fundo, não é? Infelizmente, outras emissões podem ocorrer sem registro. Foi o caso NIC. Não houve dolo, mesmo assim ele foi investigado na esfera penal, né? Porque não pode emitir sem registro no emissor, quando é um valor imobiliário, você tem que registrar no emissor. Mas eu acho que divulgando a palavra, e cabe a nós aqui divulgar a palavra, por isso agradeço muito a oportunidade, alertar as pessoas do risco de pirâmide, não é? Checar os registros, né? Só comprar em VASP autorizada pelo Banco Central, já registrada pelo Banco Central. Esse guideline é muito importante. Não sei se vocês já olharam a consulta pública 109, 110 e 111 do Banco Central, está no site do banco. Tá? Se vocês quiserem sugerir, dá para ainda enviar mensagens para a área técnica do Bacen. E agora as audiências públicas da CVM, a 88 e a 135, a 88 das plataformas de tokenização, né, que isso é todo o interesse do universo cripto, da criptoeconomia, que surja a tokenização com seriedade, que eu brinco, viu, crianças, com os meus alunos, assim, eu posso tokenizar minha certidão de casamento, mas isso não garante que meu marido vai ser fiel. Né? Não é porque, não é porque eu estou tokenizando um documento, vejam, que o documento, está tokenizado, é power, vai rolar, não vai dar ruim. Claro que pode dar ruim, né? Porque o documento, como todo documento, desde a época do paper base, né? Ele soleniza um direito, mas ele pode não garantir o direito ali solenizado. Daí eu volto a dizer, toda a maldade está no ser humano, né? Também não está na documentação. Agora, é importante que esse hash, né, do ativo, sobretudo o ativo que nasça on-chain, viu, gente? Nasça já na rede, possa ser, né, decodificado, trazido para a linguagem comum, porque quando eu digo, vou tokenizar, eu estou jogando para a linguagem da programação. O robô só entende a linguagem dele. Por isso a gente tem que estudar Python, Java, usar Enai, porque eu vou tokenizar minha certidão de casamento, não vai estar lá, Helene casou no dia tal, tal, tal. Vai estar aqueles números todos que eu vou ter que depurar e trazer para o mundo da documentação real. Mas esse hash é importante que ele, de fato, seja existente. Quer ver um exemplo? FDIC de autoloa, de carro, de veículo, Fundo de Investimento em Direito Creditório. Eu tokenizo uma CCBA, uma cédula de crédito bancário automotiva. Jogo na rede. Só que eu tokenizei o clone de um carro. Esse carro já estava tokenizado, percebam? Ou eu tokenizo um Vectra, mas de fato é um Monza. Não sei se vocês lembram aqui do Monza, né? Tokenizo uma van, mas é uma Kombi, vai, entenderam? E aí eu tenho que olhar o quê? O chassi, eu tenho que olhar os dados desse carro. Assim como estou casando, tenho que olhar o perfil do marido, né? Estou brincando aí com as aluninhas, meninas, eu vi que as meninas riram, né? Mas depende tudo do ativo subjacente, seja ele on-chain ou off-chain, envolva cripto ou vá derivar num cripto, né? Como um swap de cripto. Tudo bem, eu vou fazer o swap e vou registrar na BMF. Mas eu tenho que ter o cripto. Se eu estou a descoberto, eu tenho que saber o momento que eu vou comprar esse cripto para cobrir meu contrato. Né? Que hoje a maioria dos contratos futuros as pessoas operam a descoberto. Né? Lançam um derivativo sem ter o ativo. Mas eu tenho que saber que eu vou ter que correr. E aí o Sam Bankman-Friedman na FTX foi isso, né? Ele estava alguns ali a descoberto, dentre outros problemas, como Terra-Luna, aquele defeito de programação que a gente viu lá atrás com Terra-Luna. Né? Então, são vicissitudes inerentes que a academia tem que estudar. O hard fork melhorou muito, crianças. Todos os últimos forks que eu vi em blocos, com total rastreabilidade.
tirando esses ledgers mais DLT, como eu disse, sidechain, dark chain, que aí você não vê muito a cisão no bloco, mas blockchain mesmo, tecnologia boa, como a do Bitcoin, do ETH, do Ethereum, a gente consegue visualizar e numa boa, vida que segue. Agora, token que está na Web 2 não pode vir para a Web 3 e continuar nas duas webs. Estou cansada de falar isso. Eu tenho que destokenizar da Web 2 para poder jogar de volta na Web 3. E é o que a gente está vivendo agora, now, né, que a gente está migrando para a Web 3. E a Web 3 é fantástica, porque antes, né, era como o e-mail, quando o Google chegou com o e-mail em 2004. Eu mandava um documento para o Fábio, para o Eduardo, o documento ia para eles, mas ficava comigo também. Sempre ficava comigo. Agora ele vai e não fica mais comigo. Na Web 3 é possível, ele vai, eu consigo, seja por airdrop, por token manual até, ele vai. Né? Então, isso é muito importante, essa rastreabilidade, e quanto mais a academia escrever, estudar, é importantíssimo para todos nós. Tá? Fica aí o convite, quem quiser escrever, encaminhar artigo para RT, é sempre bem-vindo. Quiser debater, conectem-se todos comigo no LinkedIn, quem ainda não está. E eu vou passar no WhatsApp, tá, Fábio, no teu agora, o link do grupo amanhã, sábado, Hard Fork de Portugal. Marcos levantou a mão. Marcos, fica à vontade, por favor. Boa noite aos colegas, boa noite, professora Helene. Professora, a senhora mencionou, conjecturou as consequências de um ativo digital ser tipificado como valor mobiliário. A minha dúvida nesse processo todo é mais inicial, com relação ao início do processo. Eu gostaria de saber até que ponto a CVM pode, com base na sua competência normativa e interpretativa, enquadrar um ativo digital por analogia ao conceito já existente de valor mobiliário sem interferir na competência do legislativo. Então, interessante, Marcos. Isso assim no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil. Isso é uma regulação maior, como eu falei, é um procedimento que vem da IOSCO, da International Organization of Securities Commissions, que é a CVM das CVMs. Existem outros testes, tá, Marcos? É que o mais usado, o mais festejado é o Huawei. Esse que eu comentei, que é o sobrenome daquele plantador de cítricos que emitia contratos de investimento coletivo de parceria rural lá nos Estados Unidos no final dos anos 40. Há quem diga que esse teste não está mais em pé, que a gente precisaria criar um novo teste. Mas eu entendo que ele ainda tem seu mérito, ele tem sua validade. E eu vou mandar também, deixa eu até anotar aqui, o acórdão do Huawei para vocês, o original, tá? Porque ele é muito bonito, é bem... E no Brasil foi incorporado, Marcos, como eu falei, no artigo 2º, inciso 9º, da Lei 6385 de 76. Então, quando esse contrato se encaixa naqueles requisitos, tá? Oferta pública, esforço do empreendedor ou de terceiro, promete rendimento, corre o risco do empreendimento, mas tem o lucro, esses elementos todos, inclusive o correr o risco. A área técnica estuda, muitos programadores lá, engenheiros que tem na CVM, mergulham na tecnologia, olham e enquadram. Abre-se um processo sancionador e vai para o colegiado julgar. Sim. Tá? Aí o colegiado julga e aí cabe recurso para o tal conselhinho, que é o Conselho de Recurso Financeiro Nacional. E aí o conselhinho vai olhar o quê? O que o advogado vai trazer de dados, às vezes o advogado pode trazer uma perícia que desmonte aquilo, né? Que desnature o instituto. Agora, se não desnaturar o Instituto Valor Mobiliário, se ele continuar em pé, Marcos, aí a CVM tem total competência, porque está na lei dela, já foi inclusive embutido no artigo 2º. E o poder de polícia administrativa, como dizia o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né, é o poder de dar execução às leis que criaram os órgãos. Por isso é polícia administrativa. Certo.
Tá? Muito obrigado. Ficou esclarecido. Obrigada eu, obrigada eu. Eu vi que mais alguém levantou a mão também. Olha o João aí, Eu tinha levantado a mão João! antes do João, mas é justamente para falar que o João está aqui acompanhando o encontro desde o seu início e eu não tinha conseguido falar antes. Poxa, João, que alegria ter você aqui. Você está no mudo, eu não estou te ouvindo, João. Liga o áudio aí. Provavelmente ele está com alguma falha para falar. Está no Não tem celular, parece. importância, mas olha, valeu muito. Só de ver o rostinho dele, estava com saudades. Ai, crianças, Acho ó, que ele voltou agora. voltou? Voltei, professor, consegue me ouvir? Agora sim. Ah, boa noite, professora, tudo bem? Boa noite a Tudo todos os bem? colegas, organização aí, na presença do Fábio. É, boa noite, desculpa, eu não peguei o começo, professor, eu estava visitando meu afilhado aqui hoje, e aí eu, enfim, ajudei ele a colocar para dormir, e foi, foi um episódio à parte aí, mas desde do comecinho eu estou participando, eu tinha avisado o Fábio, toda vez que a professora vier participar, se manifestar, eu faço questão de participar, porque não quero me delongar muito aqui, o pessoal também não perdeu horário, mas o Imagina. que a gente deve, o que esse grupo, o CryptoJus deve, a professora Helene, sem diminuir a participação de todos os colegas, todos os palestrantes, do professor Newton, do professor Rui, que são heróis e que ajudaram a gente com mil coisas, eu posso falar de consciência tranquila que, de longe, quem mais apoiou a gente desde o começo foi a professora Helene. A professora Helene trouxe toda a diretoria da CVM para dar palestra para a gente, conhece todo mundo, trouxe presidência, trouxe o Casara. Então, assim, esse grupo só existe hoje por causa da professora Helene. E eu queria registrar esse reconhecimento, não só ao trabalho e à experiência e a profissional incrível que é a professora. Não sei se no começo ela comentou com vocês que ela fazia parte do conselhinho, que é o nosso mini Conselho Monetário Nacional, que é... Ainda tô, João, ainda tô. Tá, Renovou meu professora? mandato. Que Renovaram meu bom, mandato. que A bom, caneca. estamos em boas mãos, então. Mas, de verdade, fazer esse registro do orgulho que a gente tem de poder contar com a sua amizade, professora. E, assim, eu não queria me delongar muito, porque até depois, se o professor tiver mais 5 minutos depois da gente encerrar a transmissão, eu até gostaria de conversar com a professora, mas só queria aproveitar para fazer uma pergunta, que é bastante recente. Eu não sei se a professora teve a oportunidade de ver isso, porque essa semana a Nasdaq, se não me engano, fez um protocolo na SEC falando que eles queriam investigar a tokenização de ações e como que a professora vê esse mundo indo para frente. Até não sei se divagação da minha parte, mas se existe uma chance de no futuro a gente voltar a ter ações ao portador, que é uma coisa que a gente não tem mais, porque qual seria a graça da tokenização, né? Essa questão de você ter sistemas interoperáveis, enfim. Eu só queria realmente uma opinião da professora com relação a esse cenário que a gente está vivendo hoje. Obrigado, professor. Obrigada aí, João. Não, é importantíssimo. Eu comentei aqui da ICC, né, da CFTC, da Commodity Futures and Trading Commission, dessa atuação da SEC. É o que eu estava falando, o documento, não é, João? Ele tem que ter lastro no ativo que ele diz ter. Então, sempre a investigação vai partir de observar o ativo subjacente. Percebe? Dei o exemplo aqui do auto loan, né, de tokenizar recebível de carro, cédula de crédito bancário automotiva. Né? Eu posso tokenizar, vou colocar no FDIC tokenizado, no Fundo de Investimento em Direito Creditório, mas aquele carro tem que existir de fato e não pode ser um clone. Eu não posso fazer 2 tokens no mesmo carro. E é isso que a SEC vai olhar. E o mesmo ocorre com os valores imobiliários. Então, o ETF, nós projetamos aqui, não sei se você estava, João, o volume da BlackRock, né, 47 bilhões em Bitcoin. Por que ela demonstra isso? Olha, eu tenho o ativo subjacente. Eu posso lançar o Exchange Traded Fund e os meus fundos. Eu posso fazer meus fundos de cripto. É isso que tem que ser investigado, João. Acho importantíssimo, não é?
porque senão as pessoas estão comprando o token enganados, não é? Vítimas de um estelionato, hoje tipificado no Brasil na 14478 de 22, e no Genius Act do Trump, do novo tripé, as 3 regras do Trump, o Genius, ele traz também esse poder de polícia, essa necessidade de investigação, João. Eu vejo com muito bons olhos, viu? Perfeito, professora, muito obrigado. Depois, se a senhora tiver minutinhos, queria conversar um pouquinho com a senhora. Claro, a gente fica assim. Claro, Guilherme levantou a mão, a gente fica assim. Fala, Guilherme. Boa noite, professora. Consegue me ouvir? Claro, bem. Que bom, boa noite a todos. Eu queria pegar o gancho do que o João falou, que é até uma dúvida que eu pensei na semana passada para fazer para você em relação à tokenização de ações também. Se eu não me engano, acho que semana passada, já vai fazer 2 semanas, foi lançado a iniciativa, acho que Wall Street 2.0 da Ondo Finance, né, em que eles estão tokenizando ações, Nvidia, Apple, eu não sei quais mais, não recordo agora, e ETFs. Queria saber sua opinião nisso. Você estava... Acho que isso entra, né, por você estar falando sobre ativos imobiliários. Entraria os FTFs, mas queria sua opinião sobre isso. Sobre a tokenização já de ações. É um caminho sem volta, Guilherme. É um caminho sem volta, porque a tokenização ela é a cartularização do século XXI. O que antigamente a gente dizia cártula, lembra aquela definição de Vivante? É o documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado, né, que o Código Civil traz no 887 como o direito contido. Né? O 887 copiou Vivante, mas no final coloca contido. Então, o direito literal e autônomo vem o quê? Num documento. O que é o documento no século XXI? É o token. Veja, eu sou do tempo, crianças, da locadora de vídeo. Né? Aliás, aluguei muito vídeo em locadora, tinha que devolver a fita, aquela coisa. Hoje eu entro, né, no streaming, estou lá na Netflix, baixo. O que é aquilo? É um token de um filme. Eu estou baixando. Quem aqui vai querer optar? Não, vou resgatar meu vídeo, né? Só se tiver algum default na internet, né? A gente tem que voltar ao analógico, então acaba a luz, guerra, tal. Você vai precisar, tem só uma fontinha de luz ali, não tem internet, né? Só depois de rebobinar. Boa, João Auro, só podia. Senão eles multavam a gente, lembra? Tinha multa quem não rebobinava a fita. É um problema. Documento, traça, come, você perde, pega fogo, né? Token, você carrega com você onde você for. A minha escritura está aqui, dos meus imóveis, tudo tokenizado, aqui. Né? Levo num pendrive daqueles mais antigos, né? Gente mais analógica como eu, às vezes prefere pendrive. HD externo, eu tenho um HD gigante aqui, cadê? Está perdido aí. Às vezes você carrega umas coisas assim, mas no futuro vai ser tudo bobagem, tudo airdrop, né? Você baixa, QR Code. Então, Guilherme, é um caminho sem volta. O que a gente precisa é ter peritos, peritagem digital, engenheiros para puxar esse token, olhar e verificar. Deixa eu ver se ela tem mesmo esse imóvel, né? De repente fazer uma visitação local, ver se a metragem é aquela que está no token. Né? E os cartórios vão ter que se adaptar. Não sei se vocês viram, o COFES baixou uma regra agora que já foi judicializada no Rio Grande do Sul, saiu liminar, uma ADI, né, falando o seguinte, ó, pode até tokenizar. Né? O COFES é uma autarquia, crianças, que cuida desse registro de imóveis nos cartórios de registro de imóveis, tá? E legalizou a tokenização. Depois, se vocês não tiverem, eu mando também no WhatsApp do Fábio a regulação, tá? E um juiz lá do Sul falou, olha, pode até tokenizar, mas vai ter que escriturar primeiro, né? Primeiro o contrato de compra e venda e a escritura do imóvel e averbar no cartório comigo. Depois você tokeniza. Porque queriam fazer tudo junto. Né? Então, é como as ações. Eu posso tokenizar a ação, Guilherme? Eu posso. Mas antes eu tenho que escriturar. O que é escriturar? Eu vou lançar no livro de registro de ações nominativas da empresa,
né, que hoje é eletrônico. Depois que eu lançar no livro, aí sim, aí eu posso fazer um QR Code para ela, um link para o token, mandar airdrop para os meus investidores, mas isso tem que estar contabilmente dentro das regras do IFRS, né, que é a língua universal hoje da contabilidade, o International Financial Report Standard Board, e materializar isso no eletrônico. Não sei se eu fui clara, se eu te ajudei, ou se eu joguei mais dúvida. Não, esclareceu sim, professora. Muito obrigado. Obrigada. É a nova era, crianças. Tudo vai ser. Daqui a pouco a professora Ilene vai estar tokenizada, meu avatar vai dar aula para mim. Baixa o token da professora, baixa a aula, né? A gente já passa aula no YouTube, né? Nossa, daqui a pouco é o avatar. Uma honra enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada a todos. Se vocês quiserem encerrar, não sei se mais alguém tem alguma dúvida. Vi que a minha amiga Márcia está aí, minha companheira de conselhinho. Márcia estava comigo no julgamento do Nick. Márcia está com a gente? Liga a câmera para o pessoal conhecer mais uma conselheira. Márcia não está mais no conselho, mas advoga muito nessa área. Acho que ela... Olha a Marcinha aí. Boa, Marcinha. A gente jogou, foi excelente. Foi o primeiro caso da CVM, foi Iconic, né? É. E no segundo eu não estava, mas eu fui lá comprar o livro dele. No segundo caso que a gente teve do Faraó. Do Faraó. Ele lançou um livro, crianças. Ele lançou um livro uma semana antes do julgamento IOA. Aí eu falei, eu vou ter que comprar esse livro. E para a gente saber, né, o que tinha. Acabou que não tinha absolutamente nada, era só a história, né, que ele contava a versão dele. Sabe qual a versão, crianças? De que foi o pastor da igreja dele, porque a moeda do fim do mundo é o Bitcoin, é a moeda do Apocalipse, que é a moeda que vai circular no mundo inteiro. Mas foi até engraçado, né? Imagina, contou uma história assim, mas graças a Deus a gente tinha a professora Ilene no colegiado, vocês não têm ideia. Eu convido vocês a fazer esse convite agora para vocês assistirem a performance da professora Ilene no conselho, que é um exemplo. Porque tudo que você espera que a pessoa leia o processo, que vença cada prova, cada detalhe, e ela... Eu sei que eu já virei muita madrugada, muito final de semana com a professora Helena, e ela de um lado do outro vendo o processo. E ela era assim, pá, ninguém ia contestar, ninguém contesta porque ela sabe onde estão as provas, folhas tais, página tal. Teve um outro também de lavagem de dinheiro, né, Helene, que o advogado veio defender, ela falou, não, senhor, tem 2 casos aqui com o mesmo chassi, é o mesmo chassi. Aí o advogado, peraí, um minutinho, esse minutinho. Então, assim, vale a pena vocês assistirem, porque é uma inspiração. Eu acho que o benefício de vocês terem uma aula com a Helene é esse. Ela é apaixonada pelo que faz e faz muito bem. Eu posso falar isso de carreira, eu era conselheira dos 2 conselhos e coordenadora técnica. Então, foi para mim, assim, o paraíso ter trabalhado com ela, porque era tudo que você esperava de uma boa conselheira, de um voto bem feito, de um processo bem analisado. E principalmente nessa área que ela está nessa área há muito mais tempo que todo mundo do conselho. Então, querida, mas a conselheira Márcia foi uma professora para mim, e essa penalidade a gente alterou, né, Márcia, do NIC, o colegiado alterou, viu, crianças? Porque a CVM tinha arbitrado multa de 100% da emissão na pessoa física e na jurídica. Na física do programador e na jurídica do Iconic System. E foi o primeiro caso. E foi o primeiro caso de cripto do conselhinho, número 1. E aí eu falei, não, isso está muito alto essa penalidade, isso para mim não é? E outra, eu não vi dolo ali, como eu falei, eu não vi o Animus, não é? Uma pirâmide, nada. Passou no Raul teste, mas não tinha ali. Ele não tinha o registro, né? Isso aí realmente... E foi o primeiro caso, a gente tinha que, né? Aí a gente cortou a multa da pessoa física, converteu para advertência, né, Marcinha? E o colegiado concordou. O colegiado foi unânime nessa votação. Acho que foi muito bem julgado. Né? E a multa ficou para a pessoa jurídica, porque realmente a plataforma não tinha autorização do órgão regulador. Né? Mas, Márcia, obrigada por ter entrado, pela companhia. Uma honra ter você aqui conosco também. Eu sou fã desses meninos. Que bom. Obrigada, muito bom. Obrigada a vocês também por estar aqui. Eduardo levantou a mão. Por favor, Eduardo.
professora, antes de qualquer coisa, agradecer pela aula, foi super esclarecedora, a forma que você foi trazendo todos os tópicos a partir do caso que você já tinha passado para a gente, então muito obrigado. E minha questão é mais voltada para a inovação, acho que todo mundo aqui tem uma certa afeição pela inovação, tem esse interesse, vê com bons olhos a inovação, e a professora destacou que os institutos em si não são um problema, e sim a forma como algumas pessoas usam ele ou abusam deles. Então, eu queria fazer uma pergunta mais no sentido de, com a recente Operação Carbono Oculto, a senhora acredita que as exigências, tanto da consulta pública 109 e 110, não só em questão de valores mínimos, que já são relativamente altos, mas principalmente de governança, elas podem, elas têm um lado positivo de proteger o mercado, mas você acha que elas podem, por outro lado, criar barreiras de entrada muito grandes para a inovação, para novos entrantes, enfim, startups? Excelente pergunta, Eduardo. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né, crianças? É a dose. O remédio que serve para te curar pode servir também para te matar, né, dependendo da dose. Regulação é a mesma coisa. A regulação, e acho que o Banco Central caminhou devagar, como eu disse, com as fintechs, porque você não pode regular aquilo que você não conhece. Ele foi testando, então eu vou fazer a CEP, né, Sociedade de Empréstimo de Pessoas, Sociedade de Crédito Direto, SCD, e aí foi nesses dois tipos, e agora o que eu percebo é que ele já, né, vocês viram essas últimas, saiu ontem, saiu hoje, ele já mexeu hoje, soltou outra hoje, para tentar dar um equilíbrio, porque ele percebeu que tinha aquele vácuo que foi notado pelas organizações criminosas, não é? Que, infelizmente, não tem nada a ver com Faria Lima, atuaram lá, contaminaram alguns fundos de investimento, né? Inclusive, mas não todos, né? Então também temos que separar. Eram 20 e tantos fundos, mas temos 36 mil fundos rodando no Brasil, e estamos falando do universo de 28. Né? Então, muita calma aí. Né? Esses fundos eram fintechs que, para a CVM, são investidores institucionais, mais do que qualificados. Então, a régua da CVM também já é um pouco diferente, a meu sentir, porque quando é investidor, pessoa física, como a gente brinca, a velhinha de Taubaté, a lupa é maior, né, na regulação. Então, acredito que essa regulação agora ela deva ser paulatina, ela começou, né, foi ontem, hoje teve nova regra, não de uma vez só, porque os nossos reguladores são muito cautelosos. Vocês viram que na crise de derivativos lá em 2008 o Brasil não foi afetado, mas não foi no nível que foi o mundo todo. Né? A gente teve o problema com a Aracruz, Sadia, mas foram problemas pontuais. Nossa bolsa continuou, né, tá aí em pé. Então, por quê? Porque o Brasil é bem regulado, a gente já é bem regulado. Então, acredito que detectou os vácuos, vamos ali, né, ajustar, e quero crer que vai parar nesse ajuste. Jamais para sufocar a inovação. Jamais, Eduardo. Até porque o sandbox vai continuar. E o sandbox é um ambiente regulatório experimental excelente, porque as pessoas vão empresarializando 3 anos e os órgãos reguladores vão olhando, vão acompanhando, né? Para não embarrear a inovação. Não sei se eu consegui elucidar para você. Não, perfeito, elucidou sim, professora, muito obrigado. Obrigada eu. A hora que você... Professora, pois não, Fábio. Acredito que a gente pode caminhar para o encerramento, se ninguém tiver mais dúvidas, se ninguém mais levantar a mão também. Mas, antes de tudo, eu queria agradecer novamente a exposição, assim, foi maravilhosa. Esse debate no final, assim, alongou, mas não tem o menor problema, porque foi totalmente proveitoso. Assim, as perguntas muito boas, as respostas mais ainda. Então, sem dúvida alguma, é sempre um prazer tê-la conosco. Nós sempre iremos reiterar o convite para quando quiser voltar, sinta-se extremamente à vontade. Semestralmente eu vou mandar mensagem perguntando se há um interesse. Vamos buscando temas novos. Tema é o que não falta, crianças.
Queria agradecer também a participação da conselheira Márcia. Sem dúvida alguma, é sempre um prazer ter pessoas tão qualificadas e de uma instituição tão séria, de uma autarquia tão séria como a CVM. Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer imenso tê-los aqui conosco. Agradecer a participação do João também, que veio aqui, está sempre presente. Professora, estendo o convite para a semana que vem, nós teremos um encontro com o Courtney Guimarães, que já esteve aqui anteriormente. Um amigo, sou fã do Courtney. Está no Bradesco agora, é isso? Exato. Exatamente. Ele estará aqui 8h30 da noite na próxima sexta, então sinta-se à vontade para participar, João, Márcia, vai ser sempre um prazer tê-los aqui conosco. E todos os demais. Acho que é isso. Podemos encerrar. Professora, muito obrigado novamente. Sem dúvida alguma, um prazer enorme tê-la aqui conosco. Obrigada eu. Obrigada a todos. Bom final de semana a todos. Bom final de semana, professora. Bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.